agora pelas ondas amigas da sua rádio. Entra no ar, Desperta Casal. Apresentação: Rogério Ferreira e Angélica Ferreira. De casal para casal. Perguntas dos ouvintes. Papo do dia. Entrevista. Desperta Casal. Desperta Casal. Aê, vamos que vamos. Onde nós estávamos, pastora? Nós estávamos na tradução da música que você escolheu. Como que fala? This year, esse ano. E vai ser um ato profético. Pronúncia e eu tô falando direitinho. This year. Que isso? Até arrupiou aqui agora. Vamos lá. Problemas técnicos fáceis de resolver. Pergunta se eles estão orando lá. Vocês estão orando aí, Ai, gente? gente, levanta um clamor aí, Olha né? só, o microfone da pastora tava dando problema. Estão querendo me silenciar. Ó, estão querendo silenciar a voz calar profética. A minha voz. Já, justamente, olha só, é uma palavra profética que estão querendo silenciar a profecia para todo mundo que tá ouvindo. Gente, levanta um clamor aí. Ó, agora vai, hein? Agora vai. Então a gente parou aqui na tradução da música. This year. This year. Gente, vocês não estão vendo, né? Mas é this year. Ó, tá parecendo, aprendo rápido, hein? Ó. A tradução diz o seguinte, vamos lá. Tudo que eu venho querendo se manifestando na minha vida, tudo que você vem querendo se manifestando na sua vida. Tudo que eu venho querendo se manifestando na minha vida. Aí repete 2 vezes, depois, este ano de bênção, dinheiro, testemunhos vão te seguir e vão te seguir. Este ano, boas notícias, alegrias, muita alegria vão te seguir. Uau, e ele vai falando assim, ó, antes mesmo de você chamar, ele responderá às suas orações. Deus é muito confiável e não te decepcionará. Antes de você o chamar. É que a tradução aqui, pessoal, não tá muito boa. Antes mesmo de você o chamar, ele responderá às suas orações. Meu Pai é muito confiável e não vai te decepcionar. Uau! Vamos ouvir mais 10 segundinhos. Aumenta o som aí. Batida é boa. Maravilha, maravilha. Então começamos esse programa com esse ato profético para nossa vida, que esse ano será um ano de bênçãos para você, bênçãos para sua família, mas acima de tudo,
bênçãos para o seu relacionamento, para o seu casamento. Minha amada esposa, pastora Angélica, primeiro tópico desse primeiro programa é falar para os nossos ouvintes. Quem somos nós para estarmos aqui de frente a um programa de rádio chamado Desperta Casal? Não, engraçado que ontem na minha apresentação você falou assim... De onde vem, o que comem, como dormem, nesta sexta-feira. Não perca. Globo Ecologia? No Globo Ecologia. Bom, já que você falou o nome Globo da Globo... Rural. Não, no Globo Repórter desta noite. Não, gente, aqui conhecerão olha a só, história de nesse caso é Globo Rural. Tá? Tá, então vamos lá. No Globo Rural desta noite, vocês vão saber a real história do pastor Rogério e pastora Angélica. Onde vivem, como dormem, como se reproduzem. E qual o seu apelido? Qual o seu apelido? Não. Apelido, as pessoas querem saber, pra ficarem mais íntimas. Apelido não, apelido. Não é mozinho, não Nosso é mozinho. apelido é o único no planeta. Ninguém vai saber, e hoje não vai saber. Vamos fazer uma enquete. Fazer uma enquete pros próximos. Qual o apelido que você acha que a gente chama um ao outro? E é o mesmo pra um e pro outro. É o mesmo pra um e pra outro. Aí a música. Ó, quem acertar vai ter sorteio, pastor? Vai ter sorteio, Aê! vai ter sorteio. Ó, então fica lançado o desafio. Essa é a Qual música é da o enquete. apelido do pastor e da pastora na intimidade? É isso aí, dentro de é isso aí, casa. Como é isso que a aí. gente se chama? Vão ficar pros próximos programas pra vocês fazerem enquete aí pra gente ver se a gente desvenda ou não. Quinta-feira, pastor. Vamos já, né? Quinta-feira? Final do programa. Vamos de ver, repente. vamos ver, né? vamos Vai ver. depender de vocês. Parece que vou pedir nossa assessora pra pegar um livro pra gente aqui. Eu esqueci do livro. E olha a música, pastora. Gente, Meu a Deus! sonoplastia arrasa, né? Maravilha. Então vamos lá, pastora. Falando um pouquinho sério. Quem somos nós e qual a autoridade que nós temos para ficar à frente de um programa para casal? Eu vou deixar. Passo. Vai passar? Então vou começar. Eu sou Rogério Ferreira, eu tenho 46 anos e sou casado com essa belíssima mulher chamada Angélica Ferreira. E eu tive muitas perdas, muitas decisões erradas no meu passado que me fizeram crescer e muitas marcas que, apesar de algumas feridas fechadas, as marcas ficaram até hoje. Então, não sou catedrático, não sou especialista em casamentos, mas infelizmente eu fui especialista em fracasso. E o meu objetivo pessoal aqui é abrir um pouco dos erros que eu cometi no passado para que você, ouvinte, você marido, você namorado, você noivo, você namorado, não venha cometer os erros que eu cometi no passado. Então eu estou abrindo a minha nudez, a minha debilidade, para que eu possa mostrar para você, ouvinte, que não cometa os erros que eu cometi lá no passado e possa fazer um casamento feliz, um casamento contente e tratar uma mulher dignamente como eu trato hoje a nossa amada, a minha amada pastora Angélica. Uma espécie de vacina, né? Exatamente, esse é o nome. Trazer imunidade espiritual, imunidade emocional para o seu relacionamento, né? A gente provavelmente não tem tanta experiência, como você falou, nós não temos essa bagagem, mas de erros, fracassos, perdas e dores, a gente já está entendendo um pouquinho, né? E às vezes é interessante vir com esse outro lado da moeda. Ao invés de eu vir para cá mostrar as minhas medalhas, troféus e etc. de conquistas, mostrar as minhas perdas, as minhas marcas, porque quando a gente realmente deixa a nossa vulnerabilidade, né, aflorar, a gente faz com que os nossos erros mesmo, né, as nossas cicatrizes se tornem vacina e remédio, né? Vacina de forma preventiva, né, para que aquelas pessoas não passem pelo que nós passamos, e remédio para aquelas que infelizmente erraram e estão no meio do processo, não é isso? Sim, e somos pessoas normais. Vocês vão ver ao longo desses programas que somos pessoas totalmente normais
E algo, pastora, que eu gosto muito de falar, né? A gente fala nas nossas palestras, que geralmente as grandes histórias, as pessoas que falam para casais, geralmente são pessoas com 40 anos de casado, 25 anos de casado, 50 anos de casado, histórias de sucesso. E nós, né, estamos inovando, né? Somos pessoas que estamos usando essas vacinas de histórias, né, do passado, que não tivemos aquela vida de casal de margarina a vida toda por 30, 40 anos, mas acreditamos que vamos ter, como a pastora falou, vacina para os corações das pessoas. Uma coisa que eu não sei se os ouvintes vão concordar, é que todo início de relacionamento, nós ainda temos muito pouco tempo de casados, né? Eu falei um pouco da minha história já em outras ocasiões. Eu já fiquei viúva, já passei por muitas situações. E em meio aos erros e fracassos de relacionamentos anteriores, né, agora a gente se encontrou e tenta reescrever a história. E uma coisa que eu acho interessante é que todo início de relacionamento, né, de casamento, ele é muito difícil. Porque são duas pessoas completamente diferentes, vivendo juntos, compartilhando tudo a partir do casamento. Então, parece muito lindo, muito maravilhoso, mas quando de fato você se junta com uma outra pessoa, com uma outra cultura, com uma outra criação, com uma outra forma de ver a vida, com uma outra cosmovisão, isso que acontece? Dá um choque. Daí você tem ali um choque. Então eu acho essencial nos primeiros anos do casamento você ter um apoio, você ter alguém que te ajude, te pegue na mão, te oriente, para que você não vá desgastando esse relacionamento, que aí depois chega 5, 10, 15 anos já estão se arrastando. Porque aí casou, não quer separar e não vai mesmo separar. E vai arrastando, aquele nozinho vira um nozão. E aquilo que era tão bobinho muito mais difícil no depois, início, né? Fica difícil, as marcas ficam profundas. Então é legal essa proposta do Desperta Casal, a gente trazer a nossa experiência de fracasso passado e a nossa experiência de sucesso daqui pra frente, que ainda é muito pouca. Porém, como nós erramos muito, nós sabemos o que não fazer, né, pastor? Opa! Com certeza. Sabemos onde vai dar, sabemos o que não fazer e sabemos onde vai dar. Falando nisso, falando em experiência, em nossas experiências, eu tenho uma notícia para dar para vocês em relação ao sorteio, pastora. Vai ter sorteio. Vai ter sorteio. Então, eu estou lançando um livro chamado Ruth e Raquel. Que é isso? E esse livro vai ser sorteado ao final do programa. A gente vai sortear um livro. Então você que tem interesse em adquirir o livro Ruth e Raquel, eu vou falar rapidamente sobre o livro. Você liga para o nosso telefone do nosso programa, que é 21 97112 8858. Repetindo, 21 97112 8858. Pode deixar uma mensagenzinha pra gente, mensagem de texto, mensagem de voz, pra gente replicar aqui, e o seu nome para participar. E se por acaso você está ouvindo fora de Teresópolis, dentro do Brasil, a gente envia esse livro para você. Uau! Agora, pastora, que livro é esse, Ruth e Raquel? Você pode falar? Eu ia te perguntar isso. Ruth da Bíblia. Nossa, um casal de pastores. A Ruth ficou viúva, é isso? Raquel, uau! Não, mulher mas de um patriarca, pai de nações. Mas não é Ruth e Raquel da Bíblia, não. Que isso? Gente, não é que isso, pastor? Pois corta aí, gente. Os decepcionados. Quem é Ruth e Raquel? Quem é? Olha, essa emissora conhecida de hoje está nos ajudando a divulgar o nosso livro. Não sei se você ouvinte assiste ao canal, a televisão, mas está reprisando nas tardes, hoje no Brasil, uma novela que foi sucesso final da década de 80 e começo da década de 90. E a emissora está nos ajudando, não é verdade, pastora? Porque ela está reprisando um livro. Justamente quando foi lançado seu livro. Exatamente. Né? Nunca imaginou que fosse reprisar exatamente no lançamento do livro. Exatamente. Né? Muito interessante, né? Muito. São as jesuicidências, como a gente fala. Mas o que é Ruth e Raquel? Bom, vamos falar sobre essa novela que está reprisando nas tardes. Que
que fala sobre duas irmãs gêmeas, uma com temperamento forte, que é a Raquel, e outra com um temperamento mais docinho, que é a Rutinha. São duas irmãs gêmeas. E nesse livro, Ruth e Raquel, eu mostro que todas as mulheres têm uma Ruth e uma Raquel dentro de si. Como assim, Rogério? Certo. Tem dia que ela acorda bem-humorada, tem dia que ela acorda mal-humorada. Duvido. Mas só para poder deixar vocês com a pulguinha atrás da orelha, vou botar um louvor, vou colocar um louvorzinho agora. E já, assim que a gente terminar esse louvor, Fiquei curiosa. Vamos Mas isso é só lá na sua casa, né, pastor? Só na minha casa? Graças a Você me responde através do WhatsApp é aí. mesmo? Se isso aí é só na minha casa que acontece essa síndrome Ruth Raquel. É tipo a mulher sábia e a mulher tola, né? Mas depois a gente vai falar mais Daqui a sobre pouco isso. a gente fala sobre isso. Fica com esse som, com esse louvor. Estamos de volta, estamos de volta. Você ouviu Como da Primeira Vez com William Nascimento. No comando, nosso DJ, nosso chefe da mesa, Daniel Costa. Aê, Daniel Costa. O menino de ouro! O menino de ouro da rádio. Ok. Agora vamos falar um pouco sobre esse livro Ruth e Raquel. Então eu havia dito que Ruth e Raquel são temperamentos diferentes e eu falei que eu criei esse termo, síndrome Ruth e Raquel. O que seria isso, Angélica? O escritor é você. Vou contar pra vocês, porque a minha amada esposa diz ela que isso acontece lá em casa. Você, meu amado, meu querido ouvinte, quem está nos assistindo vai nos dizer se isso acontece lá em casa. Tem dias que a minha amada esposa acorda de uma forma e tem dia que minha esposa acorda de outra forma. Então vou tentar mostrar aqui, né, somente em som. Um certo dia que aconteceu algo na minha casa, onde a gente morava no Rio. Atualmente moramos em Teresópolis, mas quando a gente morava no Rio, a porta do meu quarto dava para a rua, onde tinha uma pequena varanda onde a gente colocava as roupas para secar. Essa varandinha ficava metade no tempo e metade debaixo do coberto. Certo dia, eu estava acordando ainda meio zonzo, meio grogue de sono, e eu ouço ela subindo as escadas do andar de baixo para o andar de cima, falando: Rogério, tá chovendo? Como assim tá chovendo? E eu não estava entendendo muito o que ela estava querendo dizer, se estava me perguntando. Tem roupa no varal. A roupa vai molhar, Rogério. E eu não sabia se ela estava me dizendo se a culpa da chuva era minha, se eu deveria estar sabendo que estava chovendo, se eu tinha que parar a chuva, ou se eu tinha que, mesmo dormindo, avisar ela que a roupa estava molhada. Eu sinceramente não sei o que ela queria. Quem é essa, gente? Não era a Angélica e também não era a Rutinha. Quem acordou aquele dia me questionando da roupa, que eu não fazia ideia do que ela estava falando, era a Raquel. Bom dia, Raquel. Gente, tá me expondo, tá vendo? Isso não é de Deus não, hein? Esse foi um dia que ela acordou dessa forma. Agora, o mais interessante, que no dia subsequente, no exato dia seguinte, eu estava dormindo na mesma situação e eu acordo com alguém cantando no meu ouvido a seguinte canção: Bom dia, o sol amanheceu na fazendinha. Aí, ó. Acorda o não sei que e a vaquinha, que já cocoricou dona galinha. Falei, gente. Ela: bom dia, meu amor. Quem tava me acordando naquele dia era a Rutinha. E a gente começou a brincar dentro de casa com esses termos. Tem dia que ela acorda Ruth, tem dia que ela acorda Raquel, tem dia que ela tá de bom humor, tem dia que ela tá de mau humor. É verdade, Angélica? Você que tá dizendo. Vocês viram que ela tá quase que monossilábica, né, gente? Tá quase monossilábica. E eu tava em vias de escrever um outro livro, que eu tenho outro livro que eu estou escrevendo, e ela falou assim: Rogério, você tinha que escrever um livro sobre Ruth e Raquel.
porque realmente as pessoas precisam saber que nós mulheres, quer dizer, algumas mulheres, né, não podemos generalizar, né? Algumas mulheres têm essa coisa, tem dia que tá bem, tem dia que tá mal, independente da TPM. Que TPM, no meu entendimento, é treinada para matar. Muito cuidado quando sua esposa tá em TPM, porque é complexo. Então é isso. Então o que eu falo nesse livro? Eu conto nesse livro que realmente existe tem várias histórias engraçadas, tem várias situações, como diz aqui a Angélica, algumas coisas que expõe, mas como a gente falou no início, para que possa edificar a sua vida, edificar o seu relacionamento, edificar o seu casamento. E nesse livro eu conto algumas histórias engraçadas, mas também dou entendimento de como você entender o lado oposto, como você ter discernimento do porquê das questões. Eu brinquei aqui com a questão da TPM, mas é óbvio, já foi comprovado cientificamente que a TPM obviamente existe e o temperamento da mulher muda nessa questão, mas além da TPM por si só, tem mulheres que sim, que os temperamentos mudam, e acho que é importante compartilhar isso que a gente mostra nesse livro. E você está concorrendo a esse livro. Tem depoimento aí? Tem pessoas aí? Aqui, ó. Kelly Chaves falou: quero ganhar um livro. Estou ouvindo aqui no trabalho, bairro de Araras, Teresópolis. Aí, lá em casa também acontece isso aqui, tá vendo aí? Ai, pronto. Já não estou sozinho, eu não sei qual é o nome do seu marido, Kelly, mas ó, força aí, campeão, força aí que vai dar tudo certo. Tem mais depoimento aí, Daniel? Vamos lá, ouvir mais depoimentos aí. Fala, meu irmão abençoado, que bênção ver essa postagem de divulgação do Desperta Casal, esse momento tão esperado. Tô ansioso para chegar às 5 horas. Eu sei que a Bíblia fala pra gente não ser ansioso por coisa alguma, mas eu tô. Meu irmão, feliz demais, passando para abençoar você e sua esposa, que Deus dê a vocês muita direção, sabedoria, como vem dando, né? Todos esses anos aí, vem trazendo a você sabedoria, a ela, para poder guiar esses casais aí. Eu sou um deles, inclusive, né? Eu me recorro a você e vai ser um prazer escutar vocês dois juntos, porque eu escuto o testemunho da sua parte, né, que fala da sua esposa, de você, da sua história, do seu trajeto, e de que esse momento tão esperado e separado por Deus agora chegou, né? Que não é nada natural, não é nada humano, não é nada da força do braço, é do Senhor. Muitas lutas virão, assim como já vieram até aqui, né? Muitas, mas eu creio em nome de Jesus que todas elas é para fortificar vocês dois cada vez mais. Que eu tenho certeza que esse Desperta Casal vai despertar muitos casais. Se fosse um só, como foi comigo, já valia a pena, né, meu irmão? Basta um casal, uma vida, uma família resgatada através do testemunho de vocês, já valeria tudo. Mas eu creio que Deus tem para vocês aí, ultrapassa os continentes, ultrapassa as nações, para você, para sua esposa, para os seus filhos, e sei que isso vai ficar para os filhos dos seus filhos, que eles vão herdar esse conhecimento que vem do homem, a sabedoria de Deus, e esse aprendizado que eles vão ter através desse casal maravilhoso aí. Amém, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado pelas palavras, bacana, né? Muito lindo. Um querido amigo Altamiro, lá de Niterói, Rio de Janeiro. Uau, adorei. Muito interessante, né? Você fazer essa abordagem assim do livro e assim, a gente entendeu que expor, né? Como eu falei, as vulnerabilidades, as fraquezas, isso iria ajudar outras pessoas. O livro, ele me expõe, porque a Ruth e Raquel é um livro sobre a Angélica, sobre os altos e baixos, sobre ela estar bem, sobre ela estar mal, sobre ela estar calma, estar nervosa. E isso é uma exposição, mas é uma exposição necessária para trazer cura, em primeiro lugar, para mim. Porque quando as minhas raízes são expostas, o agricultor tem condições de tratar, né? Porque tudo que é escondido, que é oculto, não tem como ser tratado. Aquilo vai virando uma ferida purulenta e pode dar uma gangrena e perder ali, né, uma parte do seu corpo. Então,
eu resolvi expor algumas fraquezas, algumas debilidades, expor os meus muros baixos, para que outras pessoas, através dos meus erros, né, enfim, dos meus fracassos, possam ser alcançadas e curadas. E é interessante que quando surgiu a ideia desse livro, né, eu conversava muito com o Rogério a respeito disso. Eu falava, você precisa colocar isso num papel. Por quê? Porque não era só expor a minha vulnerabilidade para que outras pessoas se identificassem conosco. Não era só isso. Era também a questão da maneira como ele lidava e lida com as minhas debilidades. Isso que é o fator fundamental. Para que o homem, para que o marido, para que o sacerdote dessa casa, ele possa aprender a lidar com essas coisas, porque isso acontece. Mulheres às vezes estão tranquilas, de repente ficam com raivas. Eu não estou dizendo que é o certo, mas isso é muito comum. Eu tenho buscado em Deus, aí você fala, mas você é pastora. Eu sou pastora, mas eu preciso crescer muito ainda, eu preciso desenvolver muito ainda. Existem quartos escuros dentro de mim que eu ainda não abri, que eu desconheço. Mas à medida em que eu vou tomando conhecimento dessas necessidades, dessas feridas que ainda devem estar abertas, eu começo a expor isso ao Senhor. Eu começo a trazer luz a isso, para que haja uma faxina, para que haja uma limpeza. E a participação do Rogério nisso, do marido nisso, é fundamental. Porque ele consegue compreender que quando eu acordo Raquel, não é simplesmente porque eu fui dormir falando amanhã eu vou matar ele, eu vou arrasar com a vida dele. Não. Eu jamais tive esse pensamento quando eu tive uma resposta mais grosseira, mais altiva, mais ríspida. E sim, era algo automático que acontecia. Por quê? Porque alguma coisa lá na minha infância, alguma coisa lá na minha adolescência, alguma coisa na minha história, na minha trajetória ficou marcado, me machucou. Então, às vezes, quando a gente levanta essa agressividade, essa rispidez, isso é o quê? É a gente tentando se defender. Já repararam aquelas pessoas que gritam muito com as outras, que diminuem, que humilham, que, sabe assim, pisam? No fundo, são pessoas que se sentem extremamente inseguras. Porque se eu gritar com alguém, eu coloco meio que um medo naquela pessoa de chegar mais até mim. Porque se ela chegar mais perto, ela vai ver o quanto eu tenho medo. Então o ser humano vai criando umas formas estranhas de se defender, atacando. Né? Então a sensibilidade do Rogério em começar a compreender como lidar com isso é sensacional. E eu falei, cara, tu precisa botar isso num livro. Precisa colocar isso num livro para que outras pessoas possam viver um relacionamento saudável. Porque ao invés de me atacar e gritar comigo, ele entendia que eu não estava bem, ele compreendia a minha história, ele olhava para a minha raiz. Então esse comprometimento, essa parceria, né, é muito importante para que a gente possa ter um lar saudável, né? É isso aí, isso aí. Fiquei até meio sem palavras aqui, porque ouvindo dela, isso é uma declaração de amor para mim. Não é não. Gente, alguém percebeu que eu tô Raquel? Não perceberam, não, né? Porque ela tá não me conhecem. Ela tá rotinha. E foi uma declaração de amor pra mim. E é bom a gente ser posicionado, saber que a gente está no caminho certo. Tem muito que aprender, como ela falou, mas é muito bom saber que a gente está no caminho certo. Mas vamos lá, vamos para o próximo quadro, que é o Papo do Dia. Qual é o Papo do Dia? O Papo do Dia, esse é um quadro que é fixo em nosso programa, que é um assunto pertinente, um assunto que às vezes você, nosso ouvinte, pode trazer pra gente, tá? Usa o nosso WhatsApp aí. Vou repetir mais uma vez o nosso WhatsApp, 219-7112-8858. Mande uma pergunta, uma dúvida, alguma coisa que a gente possa discutir nos próximos programas, mas o Papo do Dia é algo que acontece geralmente com a gente, mas que acredito que acontece em todos os nossos canais. E bota a música de suspense aí, DJ. Qual será o papo do dia de hoje? O papo do dia hoje é saco furado. O
que seria, Angélica, um saco furado? Eu posso sorrir? Pode, lógico que pode. Tá gravando? Tem alguém ouvindo? Será que tem alguém ouvindo? Nessa hora todo mundo já desligou o rádio, porque ninguém é obrigado, 6 horas da noite, a ouvir um negócio desse. Ninguém é obrigado a ouvir isso, né? Será que a minha mãe tá ouvindo? Acho que não, né? Ela não mandou recado. Todo mundo desligou. Todo mundo tá. Quem tava falando até agora desligou. O que seria um saco furado? Saco furado. Esse termo saco furado, inclusive, eu aprendi com a Angélica. É algo que acontece no nosso relacionamento, no nosso casamento, e acredito que aconteça em muitos casamentos também. Todo dia, gente, porque ele é chatão. Que isso? Que isso? Ué, gente, Faz não é pra isso gente não. falar, né? Mas vamos lá, Angélica, o que seria um saco furado? Explica pra mim, o termo é seu, você que usou isso, você que me apresentou esse termo, o que seria o saco furado? Ué, não reter, né? Você ficar... Não reter o quê? Não reter uma chateação, uma mágoa. Quando acontecer alguma coisa, você liberar o perdão logo ali, né? E não ficar arrastando aquilo, remoendo. Eu acho que isso só gera malefícios, né, pra nossa vida física, espiritual, mental. Então, assim, eu sou adepta do saco furado. Tudo de ruim, tudo aquilo que me incomoda, que me machuca, que eu não gostei, eu jogo naquele saco e ele na mesma hora cai, vai embora e... enfim. Eu vou pedir daqui a pouco pra você falar pra gente o que você fala que é engraçado, algumas questões que a gente vive assim. Mas antes eu quero citar Mateus 18, na Bíblia, diz que devemos ser como crianças. Como assim como crianças? A criança você briga com ela, você pega no pé dela, você chama atenção, você fala alguma coisa que chateia muito ela e você mais ainda, mas daqui 10, 15, meia hora a criança já esqueceu. Ela tá brincando, tá te abraçando. Por quê? Porque ela é um saco furado. Ela não leva pra ela aquela... Você às vezes fica chateado 1, 2, 3 dias, uma semana, um mês. Mas a criança não. A criança simplesmente ela deixa passar. E a Angélica, eu quero que ela... Pode falar. E ela é feliz. O microfone... voltou. Pode falar agora. E ela é muito mais feliz, né? Porque ela não retém nada, né? Ela se aborrece ali, ela chora... né? Fica chateada, sim. Mas é coisa assim de minutos, né? Ela já vira, já se entretém com E outra a coisa e vai gente, brincar. o adulto, o ser humano, é assim também? Não. Ser Não. humano como se você não fosse humano. Falando besteira ao vivo. O adulto como é, né? O adulto, eu acho que também tá um pouco ligado ao orgulho, né? A querer ter razão, a um vitimismo, né? Não, porque fez isso comigo. Porque a gente se acha muito justo, muito bom, muito legal. Dono da lei, né? E uma coisa interessante, a gente é muito, muito bonzinho com os nossos erros. Quando eu faço algo de errado, eu sempre tenho uma boa justificativa. Mas eu fiz isso aqui porque a pessoa fez aquilo ali. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, né? Assim? Sim, mas a gente tem uma justificativa. A gente é muito bonzinho com os nossos erros, né? Com os nossos pecados. A gente passa a mão de uma maneira muito bonita, a gente ilustra, né? E conta aquela história bonita. Mas quando o outro erra conosco, o mesmo erro que a gente comete, a gente já não trata dessa forma, Isso é né? legal falar. Os mesmos erros que a gente comete. Os mesmos. Mas a forma que a gente lida é completamente diferente. E eu vou mais além. Quando se trata de relacionamento, de casal, ainda é pior ainda. Porque, por exemplo, eu combino de ir ao cinema com uma amiga. E aquela amiga se atrasa. Porque ela tem esse hábito de se atrasar ou, enfim, por qualquer outro motivo. Quando ela chega lá meia hora atrasada, que eu tô em pé ali esperando um tempão, aquela amiga chega e eu falo, poxa, meu, o que eu... me perdoa, eu tive um imprevisto e tal, não sei o quê. Na mesma hora eu falo, não, tudo bem, deixa pra lá, a gente perdeu essa sessão, então a gente pega na metade, não tem problema não, a gente compensa e a gente leva numa boa, né? Agora vai o marido, vai a esposa fazer isso. Eita. O tempo fecha. Agora uma pergunta que vai ser respondida após o louvor. Como ser um saco furado? Como relevar? Como passar isso adiante? Logo depois do louvor, vamos dizer as nossas versões. Como ser um saco furado? Estamos de volta!
Agora é a hora de responder. Como ser um saco furado? Como não guardar mágoa? Existe uma fórmula, Angélica, de como ser um saco furado? Existe uma receita pronta? Deve ter pelo menos aí umas 3 pessoas querendo saber. Eu posso contar com o que eu faço. Não é uma fórmula secreta. Até porque eu vou contar, hein? Como eu lido com isso. O que acontece? Eu penso assim... Eu olho pra trás, vejo as coisas que eu já errei, vejo as coisas que eu ainda erro, olho as minhas debilidades e vejo o quão não merecedor eu sou da graça de Deus. Porque eu erro, eu falho, eu peco, e o Senhor, Ele tem tanta misericórdia da minha vida, e eu me sinto tão constrangida por isso, tão assim aceita, tão pertencente a Ele, que isso gera em mim um sentimento de constrangimento mesmo. Então eu não consigo não usar da mesma graça na vida do outro. Porque isso é muito verdade. Isso funciona muito bem pra mim, né? Porque eu falo assim, poxa, mas eu também já errei. Eu consigo ter esse olhar mais assim pra dentro de mim e ver que a pessoa não fez porque ela acordou decidida naquele dia arrasar comigo. Não. Aconteceu. E ela tem uma história, tem uma bagagem, tem, enfim, muitas coisas envolvidas que levam ela a agir dessa forma. E eu consigo ter um olhar misericordioso e entender o porquê que ela está agindo assim. Como eu falei no quadro anterior, né? Que a pessoa que grita, que humilha muito, né? Que é muito assim, né? Agressiva com o outro, na verdade é uma pessoa insegura. Ela tem medo de ser ferida. Ela é um bebezinho gritando para você não chegar mais perto. Ela não se garante. Uma pessoa segura, ela não grita com o outro, ela não humilha o outro, porque ela sabe quem ela é. Perfeito. Então, quando eu vejo alguém tendo atitudes assim que são muito excessivas, né? Eu desconfio que alguma coisa não vai bem. E aí vem aquele lado pastoral também, aquela coisa assim de materno mesmo, de poxa, peraí, se ela tá agindo dessa forma é porque ela tá sangrando, ela tá ferida, ela tem algo que precisa ser melhorado, ela precisa, enfim, de libertação, de cura. E isso que eu uso de verdade, né? Então, de uma forma assim, para cada situação de uma forma. Maravilha. Tem um depoimento aqui que chegou pelo WhatsApp. Eu tenho aprendido a ser saco furado. Isso é muito bom. Não carregar o que não vai me edificar é questão de decisão. Eu decido jogar fora. Uau! A Angélica deu a resposta dela, eu vou dar a minha. A minha vai ser um pouco mais sucinta, vai ser bem mais sucinta do que a dela. Ela tem mais talento do que eu nesse quesito de saco furado, bem mais, por sinal. Mas o que eu tenho usado já nesse nosso tempo de relacionamento, de casamento, que dá certo na maioria das vezes, não existe fórmula de bolo, não existe plano perfeito. Eu tento me colocar no lugar dela. Isso pra mim tá sendo um divisor de água, tá sendo espetacular. Eu me coloco no lugar dela. O que eu estaria fazendo, o que eu faria se fosse eu no lugar dela? Por que ela está com essa questão? Por que ela foi grossa assim? Por que ela foi ignorante assim? Por que ela fez o que ela fez? Então, o que foi aí? Ao vivo. Tem o povo gesticulando aqui do meu lado, chamando lá fora. Tem alguma coisa pegando fogo? Eu não estou conseguindo me concentrar, porque tem um vucu-vucu. O que está acontecendo, Angélica? Fala pra gente, o que tá acontecendo? Câmera de segurança. Minha filha tava fugindo lá pra fora da Aí, rádio. gente, olha isso. Aqui dentro do estúdio tem uma câmera de segurança. E eu vi pela câmera que minha filha tava fugindo pela escadaria. Gente, por favor, não leve criança pro trabalho, gente. Pode acontecer situações como... Tô vendo a Angélica gesticulando aqui e tal, e mostrando. Eu falei, gente, tá acontecendo. Achei que o Daniel tava com a boca suja. Eu não sei o que tava acontecendo. Ela tá vendo minha filha fugindo na câmera de segurança. Eu vou falar uma coisa. Não leve criança pro trabalho. O que pode acontecer é isso. Mas coisa de casal. A vida como ela é. Então é isso. Me concentrando novamente aqui. Ou tentando.
É assim que eu tento ser saco furado. Como eu falei, vale a pena ressaltar. Ela tem mais talento do que eu nessa questão, mas eu me coloco no lugar dela. Se fosse comigo, se essa agressão fosse comigo, o que eu faria? E eu tenho, graças a Deus, eu tenho conseguido, na grande maioria das vezes também, ser um saco furado. E esse foi o papo do dia de hoje. Desperta Casal. Apresentação: Rogério Ferreira e Angélica Ferreira. Atenção, mulheres da Rádio Geração 2000. Aqui quem fala é Angélica Ferreira e estarei com vocês apresentando o programa Pérolas no Ar. Mas que programa é esse, Angélica? É um programa incrível, totalmente pensado em você, mulher. Ficou curiosa? Então vamos juntas buscar uma vida com mais equilíbrio emocional, domínio próprio e propósito. E aí, estão preparadas para reescrever uma nova história? Você não vai perder, né? Toda segunda, quarta e sexta, das 17 às 18 horas. Estamos de volta. Bom, vamos aqui às nossas considerações finais. Já estamos nos aproximando das 18 horas. Mas algo importante a dizer, o que terá nesse programa, entre outras coisas que a gente já falou aqui, vamos ter entrevistas ao vivo. O que seria isso, Angélica? Entrevistas ao vivo? Eu gosto. Eu gosto. Vamos trazer casais aqui, casais com recém-casados, casais com 10 anos, 20 anos, 25 anos, 50 anos, aqueles casais que só chamam os outros por apelidinho, que de tanto tempo de casado que já até esqueceu o nome da pessoa. E vamos estar trazendo algumas entrevistas aqui. Então fique ligado com nossas programações, que vai ter muita coisa boa por aí. E vamos fazer uma oração final, mas antes disso, Angélica, suas considerações finais para os casais, para as pessoas que estão ouvindo o nosso programa. Bom, a minha consideração, na verdade, é um pedido para que cada ouvinte possa refletir ao terminar esse programa sobre como eu posso ser um saco furado ou ter um saco furado. Eu posso te garantir que a sua vida vai melhorar muito, você vai dormir melhor, a sua saúde vai melhorar, porque guardar mágoas, rancores, certamente não faz bem para você e nem para sua família. O lar fica pesado e a mulher é o termostato da casa. Ela controla a temperatura do ambiente. Perfeito. Eu fui informado que tem um outro áudio aí de um ouvinte, é isso? Vamos ouvir o último. Parabéns, meu filho e minha nora, pela esse novo passo na vida de vocês. Que Deus possa continuar abençoando a vida de você rica e poderosamente. Como eu falei ontem para minha nora, o melhor de Deus ainda está por vir. Deus que abençoe muito vocês, em nome de Jesus. Aê, mamãe ligadinha com a gente. Maravilha. Gente, se a mãe e o pai da gente não for a favor da gente, né? Quem vai ser, né? Minha mãe é nossa torcedora, né, Angélica? Minha mãe é nossa torcedora número 1, nossa apoiadora número 1. Então vamos lá. São 18 horas. Acabou o nossa estreia. Que peninha. Mas tem mais, né? Tem mais. Vamos orar. Amado Deus, te damos graças porque Tu és bom. Muito obrigado, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos aqui mostrando a nossa nudez, mostrando a nossa pequenez, nossas debilidades, para que possamos ajudar pessoas, transbordar. Que as pessoas que estão passando hoje, pelo que eu e pelo que a Angélica passamos no passado, possam entender como nós superamos, como nós vencemos, como nós estamos aqui lutando dia após dia após dia. Que, como a Angélica fala, a nossa palavra possa ser remédio, possa ser vacina, possa ser cura para pessoas que estão passando hoje pelo que a gente passou um dia. Abençoe cada ouvinte, cada pessoa que está chegando o som da nossa voz, que possa sentir lá dentro dela o interesse, a vontade ardente de mudar, de ser um homem melhor, de ser uma mulher melhor, de entender que somos pessoas normais, mas que temos
a necessidade e a clareza de sermos um casal feliz e melhor a cada dia. Senhor, eu venho como a música de início do programa falou que uma voz profética que esses casais que estão ouvindo serão abençoados, terão um grande mês, terão um grande ano de boas notícias, de boas conquistas, de grandes vitórias no seu relacionamento, no seu casamento. Fica com cada uma pessoa que está aqui nesta tarde, Senhor. Continua guiando eles para que possam ter um casamento saudável, um relacionamento saudável, e que através dessa rádio venha depoimentos de grandes vitórias. Eu profetizo toda sorte de bênção para todos que estão ouvindo isso agora, nesse momento, em nome de Jesus. Amém.